Aleluias! Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Obrigado, irmão Célio. A partir do versículo 19, se você não achou, acompanhe conosco. Diz assim a palavra do Senhor: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, igreja? Vejam bem, pode voltar a isso. Aqui, irmãos, nesse último versículo, Jesus estava falando de nós, aqueles que não viram, mas creem. Amém, irmãos? Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas nós cremos. Aqui Jesus estava falando de mim e de você, que nós somos bem-aventurados, ou seja, felizes, porque não vimos, mas nós estamos crendo em tudo que Jesus fez por nós. Meus irmãos, esse Evangelho de João, nesse capítulo 20, ele mostra a ressurreição de Jesus, e no momento que ele aparece a Maria Madalena e também aos outros discípulos. Mas para que nós possamos ter uma compreensão total desse fato e das lições que nós vamos tirar desse texto para nossas vidas esta noite, nós vamos, irmãos, voltar um pouquinho, porque aqui foi no domingo à tarde. Nós vamos voltar para a sexta-feira, irmãos, porque a sexta-feira que Jesus, irmãos, estava na mão dos soldados ali, aquele ali, irmãos, foi muito difícil para os discípulos. Aliás, o final de semana todo foi uma tragédia, irmãos, para os discípulos, porque esse final de semana todo, irmãos, foi de sofrimento de todas as maneiras.
Na sexta-feira, irmãos, foi o dia que Jesus sofreu as piores torturas. Na sexta-feira, irmãos, foi onde teve sangue, onde teve açoite, foi onde teve zombaria. Jesus passou por tudo isso, irmãos. E os discípulos, na sexta-feira, ao verem o mestre passando por tudo isso, zombaria, açoite, prisão, os discípulos também, na sexta-feira, sofreram, porque eles tiveram medo, porque eles fugiram, porque eles se esconderam, porque, irmãos, eles estavam ali decepcionados, se esconderam, porque eles estavam com medo, irmãos. Quando chega no sábado, a luta deles continua, porque eles continuam com medo, eles continuam, irmãos, ali de luto, né, pela morte de Jesus, e eles também, irmãos, estão decepcionados e escondidos, porque, vejam bem, irmãos, eles viam aquele ministério a solução para tudo, mas de repente, irmãos, dá uma reviravolta, e o líder, o mestre, aquele que tinha toda a autoridade, aquele que realizava os milagres, agora estava preso e morreu. Então, para eles, irmãos, tinha acabado tudo, irmãos, eles estavam escondidos. E aí, irmãos, eles pensaram em voltar à velha vida, desistir de tudo, porque tudo se acabou, porque Jesus morreu, era tudo uma ilusão, isso na mentalidade deles, amém, irmãos? Quando chega no domingo, irmãos, primeiro dia da semana, de manhã, ainda de madrugada, irmão, no escuro, a gente vê aí no versículo 1, no capítulo 20 de João, que ainda estava tudo escuro, irmãos, era madrugada, e aí, irmãos, Maria Madalena vai ao sepulcro, de madrugada, tudo escuro, e aí começa, irmãos, também, muito cedo, os equívocos, porque quando ela chega lá, e não encontra mais o corpo de Jesus, ela começa a pensar que roubaram o corpo do Senhor Jesus. Quantos estão me acompanhando aqui esta noite? E aí, meus irmãos, Maria vai dar a notícia aos discípulos que o sepulcro tinha sido arrombado, levaram o corpo do mestre. E aí os discípulos, irmãos, eles vêm, né? Vamos ler aí do versículo 2 até o versículo 8, Sara, em nome de Jesus. Correu, pois, e foi Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes, Maria Madalena, né? Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Creu que o corpo do mestre não estava mais lá. O corpo do mestre havia sumido. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, que os discípulos, eles voltam para onde eles estavam escondidos. O Senhor se apresenta a Maria, né? Ela vê Jesus e ela vai novamente falar para os discípulos. Mas vejam bem, irmãos, agora, irmãos, esse texto que nós lemos é o domingo à tarde. Isso aqui foi de madrugada. Agora chega o domingo à tarde. E eles, irmãos, estão trancados numa casa, escondidos, e eles estão se sentindo, irmãos, como criminosos,
como foragidos, porque se fizeram aquilo com o mestre, quanto mais com eles que eram discípulos. Se perseguiram o mestre, prenderam o mestre, mataram o mestre, quanto mais eles, que eram só discípulos. Com certeza, eles pensavam, nós vamos ser presos e vamos ter o mesmo destino. Então, eles estavam trancados numa casa. E aí, o versículo 19, isso que é o mais interessante, irmãos, diz que Jesus se coloca no meio deles. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém, irmãos? Interessante, irmãos, que Jesus se coloca no meio, não é do lado, não é atrás dos discípulos, é no meio, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, irmãos, ele é o centro da igreja. Jesus está no meio dessa igreja esta noite. Jesus, ele se faz presente, irmãos, e ele fica no centro, irmãos, da igreja. E a gente pode entender também, irmãos, que os discípulos, eles estavam passando uma luta muito grande, com medo, temor, decepção. E aí, irmãos, a gente vê aqui, irmãos, que até nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Jesus está no centro. Você pode crer nisso, irmãos? Até nas dificuldades, irmãos, maiores que nós passamos, Jesus não nos abandona, irmãos. Ele está no meio, irmão. Ele está presente, meus irmãos. Ele se faz presente, irmãos. E é o interessante, irmãos, aqui, que nesse momento, irmãos, estavam os 10 discípulos. Por que 10, pastor? Porque um, que era Judas dos Iscariotes, o traidor, ele se matou, irmãos. E Tomé não estava nesse momento. Nesse momento, Tomé, ele estava meio desiludido, meio decepcionado, e nesse momento Tomé também não estava no momento em que Jesus apareceu no meio deles. Aí Jesus, irmãos, ele pega, mostra as mãos para os discípulos, mostra o lado onde a lança entrou, os discípulos observam tudo aquilo. A palavra de Deus diz, irmãos, que os discípulos creram, mas a palavra não diz se algum deles tocou, pegou nas feridas de Jesus, mas creram. Eles creram o quê, irmãos? Creram que verdadeiramente ali era Jesus, porque viram onde os pregos tinham entrado na cruz. Ali não era mentira, ali não era brincadeira. Não, Jesus morreu, mas ressuscitou, meus irmãos. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é aquele Deus que nós vemos por aí, que está na cruz ainda. Não, irmãos, ele passou pela cruz, mas venceu a morte e o inferno, e agora ele está vivo, sentado à direita do Pai. Nós servimos um Deus vivo. Aí Jesus, irmãos, no versículo 21, vejam bem, no versículo 19, ele diz: a paz sejam convosco. No versículo 21, irmãos, ele diz novamente, Jesus: a paz do Senhor. Irmãos, eu vendo essa cena, eu sei que os irmãos aqui estavam tudo atribulados, mas às vezes, irmãos, a gente chega na igreja, a gente vai dar a paz do Senhor para os irmãos, a gente tem que fazer que nem Jesus aí, viu, irmão? Porque a gente dá a paz do Senhor para alguns irmãos, os irmãos, ninguém nem escuta. Nem escuta, irmão. Pai. A gente tem que fazer que nem Jesus, repetir: a paz do Senhor, meu irmão. Pai. A paz do Senhor, meu irmão. Amém, irmãos? Porque a gente tem, irmãos, que nós, olha o testemunho da irmã aí. Cadê a irmã Rosângela? Está aí. A nossa boca, irmãos. A gente está desejando a paz, irmãos. Se a pessoa não gosta de paz, tudo bem, mas quem quiser me dar a paz do Senhor, eu recebo tudinho, irmão. Porque eu quero a paz na minha vida mesmo. E a gente tem que corresponder, irmão. Se as pessoas me desejam paz, eu quero paz
A paz, essa paz que nós damos, irmão, não é a paz do mundo, não, é a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, é a paz, irmãos, que verdadeiramente vem aos nossos corações, mesmo em meio de guerra, mesmo em meio de batalha, a gente sente uma paz. É essa paz que nós desejamos para os nossos irmãos. Então Jesus vai, irmãos, dar a paz novamente, porque ele viu que os irmãos estavam meio atribulados ali. Estavam tudo atribulados. E aí Jesus, irmãos, vai, sopra sobre eles o Espírito de Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa passagem, e eu tenho que pensar bem aqui para não dizer que eu estou pregando uma heresia, né? Vejam bem, irmãos. Lá em João 16, Jesus ensina que ele vai voltar para o Pai e vai enviar o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus subisse, quem ia ficar no governo da igreja, governando a igreja, nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus, como está hoje. É o Espírito Santo de Deus, amém? Mas aqui Jesus estava, irmãos. E Jesus sopra o Espírito Santo de Deus. Eu acho que aqui, irmãos, presta atenção, não é heresia não. Eu acho que aqui não era uma amostra do que é o Espírito Santo de Deus para aqueles discípulos. É como era no Antigo Testamento, que tinha 3 categorias, que era o rei, o sacerdote e o profeta. O Espírito vinha sobre eles. Mas na nova aliança, a aliança que nós vivemos, que quando Jesus foi, o Espírito veio, mas para habitar em nós, amém ou não amém? Aqui Jesus soprou, irmãos, eu creio que era assim um renovo sobre a vida deles, era como se fosse uma unção sobre a vida deles, para eles passarem aquele momento, porque depois eles vão receber verdadeiramente o Espírito, batizado lá em Atos 2, mas o Espírito vai habitar neles. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, Jesus sopra sobre eles, o Espírito Santo de Deus, tá certo? E aí, queridos e amados irmãos, eles vão lá procurar Tomé. E agora eles estão diferentes, os discípulos. Os discípulos, irmãos, vão procurar Tomé, versículo 25. E diz: rapaz, nós vimos o mestre, tudo alegre, né? Aí Tomé responde como para ele, e havendo dito isso, assoprou sobre 25. Aí Tomé disse, os irmãos tudo alegre, agora o Espírito Santo de Deus estava sobre eles. Aí Tomé vai e responde: rapaz, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, rapaz, de maneira nenhuma eu vou crer não. Eu só creio se eu tocar, eu só creio se eu pegar, eu só creio se eu ver. Você conhece crente assim, irmão? Você conhece crente assim? Rapaz, se eu não ver, se não acontecer, porque, irmãos, o crente, ele crê para poder ver. Quem está agindo com incredulidade tem que ver para poder crer. É o contrário. A gente tem que crer para poder ver. E não querer ver para poder crer. Então, irmãos, essa foi a resposta do Tomé. Mas eles, irmãos, os discípulos, vejam bem a diferença, irmãos. Os discípulos não estavam com medo mais. Os discípulos, irmãos, não estavam temendo a morte, eles estavam convictos, irmãos. Sabe por quê? Porque eles estavam com o Espírito Santo. Os discípulos, irmãos, estavam com fé renovada. Eles estavam inabaláveis. Agora, irmãos, eles estavam cheios de alegria. Sabe por quê? Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente. É isso que a presença de Deus faz nas nossas vidas. Ela nos faz, irmãos, sermos renovados. Porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta, irmãos, a gente anda com ânimo, a gente anda com alegria, a gente anda com esperança, porque é essa
a unção que o Espírito Santo de Deus derrama sobre as nossas vidas. Aquele crente, irmãos, que anda sem fé no sobrenatural, esse é o crente, irmãos, que falta ao culto e não está na presença de Jesus quando Jesus chega. Esse é o crente, irmãos, que não recebe o sopro do Espírito Santo, irmãos. O crente, irmãos, que não se renova na presença de Jesus, irmãos, ele desaba. Os irmãos estão compreendendo? Agora vejam os outros que estavam lá quando Jesus apareceu, que receberam o sopro do Espírito Santo de Deus, agora eles estão motivados. É diferente. Amém ou não amém? Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado para você não fazer como Tomé. Na presença de Jesus, no dia do culto, quando Deus derrama aquela bênção, você não está presente, né? Tomé tem uma atitude diferente dos demais, irmãos. Tomé quer ver, Tomé quer pegar, porque o crente, irmãos, que não é renovado na presença de Deus, ele fica, irmãos, cheio de incredulidade no sobrenatural. Rapaz, ele ressuscitou, ele apareceu, o mestre está vivo. É brincadeira, rapaz. Só se eu ver, só se eu tocar. Crente incrédulo, irmão. Crente que tem que tocar para poder crer. Você sabia que nós temos uma vida, irmãos, espiritual? E você sabia, irmãos, que o Espírito não dá para ver? As coisas do Espírito, irmãos, se discernem espiritualmente, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, aí, irmãos, Jesus aparece novamente, irmãos, para eles, né? Eu creio que é no 26, deixa eu ver aqui. No versículo 26. Primeiro culto, Tomé faltou, mas no segundo culto, irmãos, 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, lá da casa, e com eles estava quem? Tomé. Nesse dia, Tomé disse: rapaz, eu vou lá para o culto, porque eu estou precisando falar com os irmãos, aí eu vou lá para o culto, dá uma voltinha lá na igreja. Aí nesse dia Tomé estava, ó. Aí, irmãos, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e se apresentou no meio deles e disse o quê, irmãos? Dá a paz aí para o teu irmão, irmão. Só para me ver como é que teu irmão recebe a tua paz. Se o irmão for dar paz só com as pontinhas do dedo, não receba não, irmão. Essa é a paz higiênica. Pai, Senhor, só falta as pontinhas do dedo, só falta... Pega na mão toda e dá a paz do Senhor. E aí, irmãos, Jesus se apresenta, né? Aí Jesus, Tomé, você está no culto hoje? Rapaz, eu estava querendo te ver mesmo. Por isso que eu vim hoje de novo. Eu estava esperando você, Tomé. Porque eu queria ter um particular contigo, Tomé. Vai em frente, Sara. Depois, Jesus chega para Tomé e diz assim, ó: ô Tomé, tu disse só cresce e vê, vem cá, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Aí Tomé, chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Crente incrédulo. Pega aqui. É ferida ou não é? Aí Tomé, Senhor, meu Deus e Deus meu. Agora ele creu. Agora que ele tocou, ele crê. E aí, irmãos, é a declaração mais importante que Tomé dá, irmãos. Ele chama Senhor meu e Deus meu, porque agora ele crê que quem está ali, irmãos, não é um homem, mas é verdadeiramente Deus
que morreu, venceu a morte e está vivo para todo sempre e reina sobre toda esta terra e planeta. Mas o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo algumas coisas para a nossa vida. A primeira coisa, irmãos, estou aqui baixando a lenha em Tomé, estou aqui dando uns cascudos em Tomé, mas, irmãos, se a gente for analisar o texto bem a fundo, a gente tem que elogiar Tomé. Mas por quê, pastor? Até agora o pastor estava aí chamando o homem de incrédulo. Mas, irmãos, por que a gente tem que elogiar Tomé? Porque, embora ele realmente estivesse com incredulidade, e os discípulos falaram para ele, Tomé, ele foi sincero, irmãos. Tomé foi sincero. Ele não quis mentir para os outros discípulos, dizer que acreditava sem estar acreditando. Sabe, irmãos, Tomé é um crente sincero. Ele falou o que ele estava pensando. E nesse contexto, é melhor, irmãos, a gente ser um crente sincero do que um crente falso. É ou não é? Ele foi sincero. Ele falou o que estava sentindo, porque mesmo que ele tivesse mentido, Deus sabia. O Senhor sabe o nosso coração, irmãos. O que adianta eu estar com o microfone aqui na mão, irmãos, e estar falando que eu estou sentindo uma coisa, mentindo para os irmãos, e quando na realidade eu penso outra coisa? É ou não é, irmãos? É isso, irmãos. Primeira lição que nós aprendemos é essa: é melhor ser um crente sincero, irmãos, do que ser um crente que anda com falsidade. E essa palavra sinceridade, ela tem uma origem, não sei se os irmãos sabem, né? Essa palavra sinceridade, irmãos, ela vem lá da Roma antiga, que os vendedores de vaso, às vezes os vasos estavam com uma rachadurazinha, trincado, e eles pegavam a cera, irmãos, e disfarçavam aquele trincado. E a palavra sinceridade vem daí, sem cera. Então, quando as pessoas iam comprar os vasos, as pessoas já estavam acostumadas a cair naquelas enroladas. Os vendedores honestos diziam: olha, aqui é sem cera, pode levar, sem cera, pode verificar aí. Aí o cara botava contra o sol, é sem cera. Era uma coisa que era verdadeira, era uma coisa, irmãos, que não tinha disfarce, era uma coisa, irmãos, que não tinha camuflagem, era sincera, sem cera. Então assim deve ser o crente. A gente não pode esquecer, irmão, que nós também somos vasos, amém? A palavra de Deus diz que tem vaso para honra e vaso para desonra, mas eu creio que aqui esta noite só tem vaso de honra, é vaso sincero, vaso sem cera, sem disfarce, vaso sincero diante dos homens e do Senhor. Eu posso ver aqui quantos vasos sinceros tem. Se tem vaso sincero aqui esta noite, glorifica, aplaude a esse Deus, levanta um glória a Deus esta noite, meu irmão. Isso é importante, irmãos, porque há uma armadilha de Satanás hoje, irmãos, que o diabo, ele não está muito se importando em tirar você da igreja, não. Ele quer que você fique na igreja, mas fique na igreja como um crente falso. É um pé na igreja e outro lá no mundo. É isso que o diabo quer. Que fique na igreja, mas não sendo um cristão verdadeiro. Porque dessa maneira vai contaminar outros, vai ter uma vida dupla. Ontem, irmãos, enquanto as irmãs estavam aqui, alguns irmãos foram lá para casa, né? E a gente tomando um café. Eu fiquei admirado, irmãos. A gente conversando sobre ministérios, sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Deus. O que eu vou falar aqui, irmão, não é para lhe escandalizar.
O que eu vou falar aqui, irmãos, não é para você ficar escandalizado. Sabe por quê? Porque aqui que a palavra de Deus diz que nos últimos dias ia ter o quê? Falsos profetas, falsos mestres. A palavra de Deus também nos ensina que vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Jesus e Jesus vai dizer, aquelas pessoas vão dizer, eu profetizei no teu nome, eu falei isso no teu nome, e Jesus disse, rapaz, é para lá que eu não lhe conheço não. É ou não é que a Bíblia ensina isso? Amém? Então já acontece isso nos nossos dias, irmão. Então não é para escândalo que eu vou falar aqui. Mas um pastor conhecido nosso, irmãos, esse pastor atualmente, inclusive, irmãos, ele pregou no púlpito dessa igreja, e eu vim saber ontem da vida pregressa desse pastor, né? Eu não tinha um entendimento até ontem, não tinha um conhecimento. Porque eu sempre tive ele como uma pessoa de Deus, né? Porque eu conheci através de outro pastor, e o pastor sempre me deu boas referências desse pastor, é por isso que ele veio para esse altar. E uma coisa, irmãos, mesmo que eu tenha trazido para ele para cá enganado, Deus usa até jumento, irmão. E Deus usou aquele homem aqui para, de alguma maneira, abençoar essa igreja. Amém? Mas, irmãos, ontem eu vim saber a vida pregressa desse pastor. Porque ontem eu comentando, lá com os irmãos, que eu senti falta dele e fui perguntar a um pastor que tinha indicado a gente, esse pastor, né? Nunca mais tinha visto ele em rede social, em canto nenhum. Aí o pastor me falou, não, pastor, você não soube não, o pastor está preso. Preso? É alguma coisa do passado dele. Eu não sabia o que era essa alguma coisa do passado, e vim saber ontem. Esse pastor, irmãos, teve um tempo que ele se afastou do Senhor Jesus, caiu, né? Caiu em adultério, aí foi pego, irmão, assaltando, irmão. Assaltando. E aí, irmão, devido a esse assalto, ele passou um tempo preso, daí deixou de responder, e agora foi preso novamente, porque não respondia mais. Eu não sei a vida dele atualmente, eu não posso julgar, irmão. Né? Eu não sei se ele... Porque as consequências dos erros do passado a gente paga, irmão. Deus pode perdoar, né? Deus perdoa, mas as consequências vêm, né? Mas eu fiquei triste, irmãos. Fiquei triste, né? E às vezes, irmãos, a gente, hoje na igreja evangélica, hoje, a gente está arriscado, irmãos, a ter esses crentes, irmãos, que são crentes que usam ceras, são crentes quebrados, mas estão com disfarces, né, falsificados, e a gente tem que ter muito cuidado. E eu vou novamente fazer um alerta para a igreja. Tenha cuidado com o pastor de rede social. Tenha cuidado. Porque, irmãos, é uma facilidade tão grande das pessoas começar, irmãos, endeusar essas pessoas. Não sabe a vida, não sabe a origem, não sabe de onde veio. Tenha cuidado. Amém, irmãos? E o presbítero Adinardo até falou. Eu louvo a Deus, pastor, pela nossa igreja, porque aqui nesse redondeza aqui, Pacatuba, Maracanã, é difícil ter uma igreja que prega a palavra na sua essência como a nossa. E isso é uma verdade, irmãos. E isso é uma verdade. Então, irmãos, a primeira coisa, irmão, que nós aprendemos aqui é a sinceridade de Tomé. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Tomé, irmãos, Jesus manda ele tocar nas feridas, nas cicatrizes, né? Porque agora Jesus não estava mais lá na cruz, então Tomé lhe convida para Tomé tocar nas cicatrizes. E Tomé só soube que era Jesus porque tocou naquelas cicatrizes. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós só sabemos, irmãos, quem são as pessoas, ou as pessoas só vão conhecer nós, irmãos, quando conhecerem a nossa cicatriz. Porque, irmãos,
A gente pode conhecer as pessoas na superficialidade, mas a gente não conhece as cicatrizes das pessoas. E a gente só vai conhecer mesmo as pessoas, irmãos, quando a gente coloca a mão nas cicatrizes das pessoas. Porque, irmãos, a distância mostra uma imagem real. Principalmente nos tempos de rede social. Se você abre qualquer rede social, você não vê ninguém mostrando as suas cicatrizes. A gente só vê gente bonita, gente rica e gente feliz. É ou não é? Quem é que vê gente abatida? Foto. Hoje eu amanheci assim. Ixi, a minha luta está muito grande. Ninguém vê. A gente só vê gente. É verdade ou não? Você não vê ninguém assim, ó. E aí, irmãos, isso aí, irmãos, passa uma imagem irreal das pessoas, e somente os que estão próximos é que vão conhecer a verdade. Só quem vai me conhecer verdadeiramente é quem está próximo a mim, minha esposa. Por quê? Porque ela conhece as minhas feridas. Aqueles que estão próximos a mim conhecem as minhas feridas. Aqueles que estão próximos a você conhecem as suas feridas. É ou não é, irmãos? Quer conhecer as pessoas? Conheça as feridas dela. Conheça as feridas dela, irmão. Aí você vai conhecer a pessoa. Porque nós não somos, irmão, o nosso RG, o nosso CPF, isso aí não somos nós não, irmão. Nós somos, irmãos, o que as nossas cicatrizes dizem que nós somos. A nossa cicatriz. Olha só, perceba que Jesus ressuscitou, mas ele não tirou as cicatrizes dele. Estava lá. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, mas ele deixou as cicatrizes. Para que as pessoas pudessem ver que ali era Jesus. Porque a nossa cicatriz mostra quem nós somos. A nossa cicatriz são o nosso sinal. A nossa cicatriz, irmãos, são nossas evidências. Mostram a nossa autenticidade, mostra quem nós somos. Jesus mostrou para Tomé as suas cicatrizes. Olha, Tomé, vem aqui, sou eu mesmo. Eu venci a morte, eu morri por você. Eu sou o Filho de Deus, eu ressuscitei. E Jesus não teve nenhum problema em mostrar suas cicatrizes. Nós não devemos ter nenhum problema em mostrar nossas cicatrizes, irmãos. Porque só vamos ser conhecidos quando a gente mostrar a nossa cicatriz. Então, irmãos, Jesus ele se mostrou por dentro e por fora, né? Aqui quando ele mostra. Porque aqui as cicatrizes mostraram a fraqueza de Jesus, porque ele morreu, mas mostrou o seu poder, que o ressuscitou. Revelou quem era Jesus por dentro e por fora, irmãos. Não existe problema nenhum a gente ter cicatrizes. O grande problema é se essas cicatrizes sangrarem, porque não foram saradas. Mas cicatrizes, irmãos, de maneira nenhuma, irmãos. A gente pode ter, não pode estar com a cicatriz sangrando, uma ferida aberta. Aí não, elas têm que cicatrizar. São feridas, são batalhas que nós passamos, são lutas, mas faz parte da nossa história. Não pode ficar essas cicatrizes sangrando, amém? E por último, irmãos, para encerrar, rapaz, vamos correr. E para encerrar, irmãos, quem era aquele que estava no meio deles, irmãos? Quem é Jesus verdadeiramente? Quem é Jesus, irmãos? Jesus, ele voltou ali por causa de um homem. Jesus voltou ali, irmãos, por causa de Tomé. Sabe por quê, irmãos? Eu não vou ler todo o texto aqui, irmãos, porque
Tomé não creu, porque Tomé disse que só ia crer se tocasse. E Jesus, quando se apresenta ali, chama Tomé e diz: olha, toca aqui, Tomé. Como é que Jesus sabia, irmãos? Porque ele é onisciente, irmãos. E ele foi ali para que Tomé pudesse crer que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Tem discípulo de Jesus aqui esta noite? E nós também não podemos desistir de ninguém, irmãos. Nós, enquanto nós pudermos, a gente tem que tentar, irmãos. Nós não podemos, irmãos. Sabe, irmãos, se eu fosse escolher, eu como pastor, quem fosse minhas ovelhas e quem não fosse, não, isso aqui dá muito problema, vai para lá. Não, esse aqui, eu não vou muito com a cara dele, para lá. Não, esse aqui fica, que esse aqui é do meu grupo, é legal, um cara legal, eu gosto, é da minha turma, aí fica. A pessoa, se o pastor fosse fazer isso, irmão? Você já parou para pensar, irmão? Se pastor, ele fosse escolher as ovelhas que ele quisesse, não, essa ovelha aqui é uma abençoada, não dá problema, só ajuda. Ah, essa aqui vem para cá. Mas aquela ali, ih, rapaz, essa ovelha dá muito problema. Não, vai, procurar outra igreja, vai. Jesus, irmão, ele nos mostra que Jesus não tem lata de lixo, ele não joga ninguém no lixo. Para Jesus todo mundo é importante, para Jesus todo mundo é vida, é alma. Jesus, irmão, não é porque ele foi incrédulo, não acreditou que eu vou deixar, não, eu vou lá, vem cá, não está crendo não, toca aqui, está crendo agora? Senhor meu e Deus meu, glória a Deus, está animado de novo? É assim, irmãos, né? E esse Jesus, irmão, interessante, é que ele vem, ele não ficou esperando Tomé ir até ele, ele veio até Tomé, né? Tomé não disse, rapaz, onde ele está, eu vou até ele, não. Jesus é o Deus que está sempre vindo até nós, e ele está aqui esta noite. Ele sempre vem até nós, irmão, mesmo quando chegam algumas dúvidas, mesmo quando a gente fica naquele período que a gente está meio, Jesus, ele vem até nós, irmãos, e ele continua vindo até nós, amém, irmãos? Então é esse o Jesus, irmão, onisciente, é esse o Jesus que nos ama, esse é o Jesus, o Deus que se ajoelha, porque quando ele estava no Getsemane, ele se ajoelhou para orar. Esse é o Jesus que ama, irmãos. Esse é o Jesus, irmãos, que ele reconhece, irmãos, o poder da oração. Ele também ora, irmãos. É ele, irmãos. Ele é a luz do mundo. E é ele que pagou pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus aqui, ele vai dar uma nova lição para nós, irmãos, sobre a felicidade, porque ele diz assim, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Então eu e você não vimos a chaga de Jesus, mas nós estamos aqui porque nós cremos que ele é real, ele é um Deus real, e ele nos ama, ele se importa conosco, e ele está aqui esta noite, e quem crê, e está sentindo a presença dele aqui, glorifica ao Senhor, aplaude ao Senhor, exalta o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé por um minuto, que eu vou fazer uma oração para nós irmos para a ceia do Senhor.